Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? E aí, esse mês de agosto passou? Foi bom? Como é que foi? Eu sou a Valéria, esse é o Olhar para Si Runas e a gente vai, como sempre, todo comecinho de mês, tem aqui a leitura de runas para o mês. E agora a gente vai falar de setembro de 2022, setembro que é o mês que começa a primavera, aqui no hemisfério sul, pelo menos, se você estiver aí no hemisfério norte, tem bastante gente de Portugal aqui que vê o canal. Aí é o começo do outono, né? A gente tá nesse que o pessoal chama de meia estação, mas é uma estação inteira, né? Seja primavera, seja outono, essas estações de transição. Também aqui, para quem está aqui no Brasil, o último mês antes da eleição é quando vai pegar forte aí, né? A propaganda eleitoral e enfim, todo o processo. É importante a gente estar centrado e tentar permanecer o mais possível equilibrado neste momento, não é mesmo? Que não tá fácil. Mas vamos lá, vamos pensar na questão social, sim, né? A gente tem que se colocar dentro de um contexto, obviamente, cada uma que estiver assistindo aí essa leitura de runas para setembro. Pensa no contexto que você tá inserida e pensa numa questão pessoal sua, coisas que você realmente está pensando em resolver ou em desenvolver ou em fazer decisões, enfim, questões suas pessoais, mesmo que dentro desse contexto maior, né? Pra gente tirar as runas aqui, tá bom? Então eu vou tirar, depois eu viro a câmera para vocês verem o que saiu e falo, né? Antes de qualquer coisa, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa depois seu comentário, assiste até o final, tá bom? Sempre tem uma surpresinha no final pra gente pensar o mês seguinte. Também, se você puder, compartilha com alguém que está precisando aí de um conselho. Me segue lá no Instagram, eu também tô lá, Olhar para Si Runas. E bora lá! Setembro. Ui, depois eu faço. Interessante. Calma, gente, calma. Vou virar a câmera já já. Olha! Deixa eu tirar mais uma. Eu gosto sempre de pensar aqui. Vou colocar entre o presente e o futuro. Olha isso, interessante. Eu vou virar a câmera para vocês verem e vou explicando aqui, dando a interpretação de cada runa que eu tirei, tá bom? Hoje eu usei as minhas runas de quartzo azul, faz tempo que eu não uso elas, né? E é porque elas já estão velhinhas, estão apagando assim, mas estão maravilhosas. Vamos ver aqui setembro. Bora lá aqui, a primeira runa, sempre da direita para a esquerda, né? Passado, presente, futuro ou algo assim, dá para pensar em duas formas, daqui a pouco eu explico essa daqui. Mas a primeira runa que saiu é o Urus. Eu tô fazendo essa leitura aqui, minha gente, dia 31 de agosto, que, para quem me segue lá no Instagram, foi a runa do dia, coincidentemente, digamos assim. Urus é a runa da recuperação de saúde, é a runa da força vital, né? Ela saiu aqui na posição do passado, né? Pensa aí nas suas questões, como eu propus, né? E tenta pensar da onde que veio sua energia vital no mês de agosto.
que passou, né? Nessa situação aí que você passou, como você fez para se restabelecer, recuperar sua saúde, como foram essas questões? Qualquer saúde, tá? A gente pode falar de saúde física, saúde emocional, financeira, psíquica, enfim, tá? Então, saúde mental, como é que foi essas questões? Porque o que vai acontecer agora em setembro está bastante relacionado a isso, né? Esse passado, ele influencia nas questões aqui do mês. A runa do mês, a runa aqui do tempo presente, já que essa é uma tiragem para setembro, é Manás. É a runa da convivência, né, minha gente? É a runa das relações, é a runa do clã, do bando, do grupo. É um mês aqui, eu tô no Brasil, né? Você tá assistindo e não tá? Aqui no Brasil, pode ser, e não for brasileiro ou brasileira, porque, né, quem não sabe, mas a gente tá numa situação onde as convivências estão ou fortalecidas ou precisando se fortalecer. Eu acho que é um mês que a gente pode potencializar essa energia de Manás, sabe? Fortalecer os laços, as convivências com quem agrega, né? Porque Manás não é só a convivência. Manás é a nossa relação com o outro ser humano, é a nossa relação de troca, é o equilíbrio na convivência. Então, seja numa questão mais geral, ou seja numa questão mais específica, quando a gente fala em família, um casal é uma família, né? O seu bando, aquelas pessoas que trabalham com você, o seu clã, né? Você ensina e você aprende. Existe uma relação de troca. Você dá e você recebe. Esse dar e receber tem que estar em equilíbrio, senão é um problema, né? Então aproveita essa recuperação de saúde aí que você teve em alguma área da sua vida e fortaleça essas relações de troca. Fortaleça esse equilíbrio, tá? E uma outra coisa que Manás também Manás, né? A palavra Manás apareceu escrita aí no vídeo, é a mesma raiz de man, né? Que é homem em inglês, enfim, as runas elas são da mesma origem da língua, né? O alfabeto indo-europeu e tal. A gente tem a palavra, o que é o homem, o ser humano, vamos falar em ser humano? Ser humano. É essa relação, que talvez a primeira relação que a gente tem que entender bem, é a nossa relação conosco mesmos, né? Então, como que você está se relacionando com o seu eu? Com o seu eu superior. Eu superior, gente, é o nome, depende da religião que você tem, é o nome que você queira dar, tá? Para isso. Eu trabalho com essa ideia de um eu superior, né? Essa minha consciência cósmica, enfim. Como que tá essa relação, né? Manás está aqui em setembro para potencializar aquilo que há de divino no ser humano. E isso conversa muito com Lagus, que está aqui no futuro. Lagus, que é o quê? É o inconsciente, são as intuições, certo? É aquele lugar da água. A água é o inconsciente. E aí, se você tem alguma crença, né? Lagus também é a sua mediunidade. Então, vai depender aí das suas crenças. Eu sempre falo, se você acredita em alguma coisa, é aí sua relação com o divino, com a mediunidade. Se você não acredita em nada, é o seu psique. É o seu inconsciente, lide com isso. Então, Lagus é essa água, né? Manás está aqui entre Urus e Lagus. A energia de setembro predominante tem relação muito profunda com o eu superior, com a convivência, com as divindades e com a sua mediunidade, a sua intuição, tá? E por que eu tô falando isso? Eu tirei uma outra runa para ver se o caminho era por aí e saiu Berkana. Berkana é Pachamama, né? Berkana é a renovação. Gente, setembro é primavera.
né? Pra gente aqui no Hemisfério Sul, pelo menos é onde eu tô, setembro é primavera, é o momento da renovação, do renascimento, da nutrição. Se a gente virar bercana assim, né? São os seios da Mãe Terra. Então ela fala de nutrição, de recomeços e lagus, que é a água, né? A água da vida. Lagus é o líquido amniótico. Então são os inícios, são os começos, tá? Então, como eu falei para vocês, deixa eu virar a câmera, deu para ver bem a runa? Então, como que tá, né? Urus, Manás, Lagus, Bercana aqui. Deixa eu virar a câmera que eu vou falar olhando para vocês agora. Então, ó, Urus, Manás e Lagus, né? Manás sendo a runa regente do mês, entre Urus e Lagus. É importante, então, você que pensou aí numa situação específica da sua vida, buscar energia vital, porque tanto Urus e Lagus trabalham com essa questão da energia vital, para poder equilibrar as suas relações. Equilibrar o dar e o receber, entender essas trocas todas, porque a partir daí vai surgir essa renovação, esse novo começo que está prometido tanto em Lagus quanto em Bercana, tá? Então setembro é esse mês, e é esse mês que a gente pode potencializar Manás, fortalecendo as nossas relações, tanto com os nossos pares, como com a gente mesmo, né? Então, medita, e é isso. Tá bom? E aí, curtiu? Me conta aqui nos comentários o que você vai fazer em setembro para poder fortalecer essa energia de Manás, né? Como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai lidar com os parentes? Com a família. Vamos aprender também a colocar certos limites, né? Em certos parentes, talvez, não sei, ó, eu criando discórdia, longe de mim. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Dá o like aqui, sempre bom pedir, né? Sempre bom lembrar que a gente precisa do engajamento e sempre é bacana acompanhar o que está acontecendo aqui no canal e lá no Instagram, tá bom? É isso. Beijo. Bom setembro para todas, todes e todos.